Ok, pessoal, vamos lá então finalizar aqui o conteúdo, né? A gente está já aí na reta final. Na aula passada, a gente falou sobre objeto, né? A última aula a gente viu o conceito de objeto ou registro, né? Como é o nome formal, ok? Objeto é como se chama a estrutura chamada registro, né? No JavaScript. Então, o que que é o registro? O registro é uma estrutura onde você agrupa as informações, né, várias informações dentro de uma só, como se você tivesse várias informações dentro de uma mesma variável, tá? Falando assim em termos bem, bem grosseiro, tá? Então, dentro de uma mesma variável, você pode ter vários campos, né? E esse conjunto de campos que estão compondo aquela variável, né, ele recebe o nome de registro. Então, por exemplo, uma variável chamada conta, essa variável poderia ser declarada com esses três campos aqui dentro dela: número, saldo e nome, né? Então, você agrupou, a gente agrupa várias informações numa só. E o registro, ele permite que você agrupe dados de tipos diferentes. Eu posso colocar dentro de uma variável dados string, inteiro, double, tudo junto ao mesmo tempo, tá certo? E aí no JavaScript, esse recurso chamado de registro, no JavaScript ele se chama objeto. Então, o objeto que a gente viu na última aula é justamente o que na teoria a gente chama de registro. Então, se eu quiser pegar três informações, como a gente viu na última aula, e agrupá-las dentro de uma variável só, eu vou usar esse recurso aqui, essa chave, para agrupar essas informações. E aí eu crio o meu objeto, tá? Então, na última aula foi isso que a gente viu. O que a gente precisa agora ver é como fazer a persistência de dados. E como que eu vou unir a persistência de dados com o objeto, tá? Então, na aula passada, usando aqui o contexto do que a gente viu na aula passada, eu citei o caso do nosso jogo, né? Onde você vai ter o nome do jogador, por exemplo. Eu teria aqui a pontuação, né? Quantos pontos aquele jogador fez. Então, se eu quiser agrupar, quiser ter essas informações de vários jogadores, eu precisaria guardar isso daqui dentro de vetores, né? Precisaria guardar isso dentro de vetores. E se eu quiser agrupar, eu colocaria isso dentro de um registro, dentro de um objeto. E aí, dentro do vetor, a gente armazenaria esses objetos. Então, só resgatando aqui, por exemplo, se eu quisesse armazenar aqui as informações de alguns jogadores do jogo, eu teria aqui um vetor para armazenar
Por exemplo, os nomes dos jogadores, e poderia ter um outro vetor para armazenar os pontos de cada jogador. Seria uma possibilidade, né? Trabalhar com dois vetores. Um eu armazeno o nome e outro eu armazeno os pontos, tá? E aí, para a gente não trabalhar com dois vetores, a gente pode fazer o quê? Trabalhar com um vetor só, e dentro de cada posição do vetor, a gente coloca um objeto, né? Agregando aquelas informações. Então, como é que ficaria isso daí? A gente poderia ter uma variável aqui chamada jogador, por exemplo, ou jogadores. Essa variável seria um vetor. E aí a gente pode, só para exemplificar, preencher esse vetor. Vou colocar aqui 5 elementos. Eu posso preencher esse vetor com objetos dentro dele. E aí dentro de cada posição daquele vetor, chamado jogadores, eu vou colocar o quê? Vou colocar um objeto. Eu crio um objeto e boto dentro daquela posição. Então, por exemplo, fazendo dessa maneira, é que eu estou fazendo. Criei um vetor, está aqui o nosso vetor, e aí agora vou fazer um loop que vou ler as informações de cada posição do vetor. E aí eu vou ler o nome, vou ler os pontos daquele cara, e vou colocar essas informações nos campos nome e pontos de um objeto. Então, o objeto aqui, ele está sendo criado no momento em que eu uso essa chave abrindo e a chave fechando. Então, eu crio o objeto, o registro, e aí atribuo ele para essa posição do vetor. Tá? E aí, se a gente quiser visualizar esse cara, esse vetor, a gente vai ver as informações lá dentro. Então, vamos só fazer aqui um teste. Então, eu vou botar aqui nome, João, 100, Maria, 90, José, 80, Ana, 70, Pedro, 60. Então, agora, eu tenho dentro de cada posição do meu vetor, eu tenho um objeto. Observe que ele mostrou aqui, né? Objeto. Deixa eu exibir com console.log. Lá ele mostra melhor isso daí. José, Maria, João, pronto. Então ele criou um array. Dentro desse array eu tenho 5 posições. Dentro de cada posição eu vou ter um objeto. Tá? Então é como se eu tivesse, né, isso daqui. Dentro de cada posição do vetor, eu tenho lá dentro um objeto, e cada objeto é composto por 2 campos. O primeiro campo aqui
se chama nome, no campo se chama pontos. E aí eu tenho aqui José 100, Maria 90, João 80, Ana 70 e o Pedro 60. Então é como se eu estivesse, né, dessa maneira aqui, na memória do computador, tá? Obviamente que aqui estou fazendo uma representação bem grosseira, né, de como ficaria na memória do computador. Então pronto. Então quando a gente faz aquilo, eu consigo botar dentro de cada posição do vetor duas informações ao mesmo tempo. Uma string e outra inteiro. Tá? Então eu consigo colocar tipos diferentes de dados. Tá ok? Então aqui eu consigo visualizar no console como é que está o meu array. Tá dessa maneira aqui. Bom, e aí então agora vem a outra questão. Como é que eu consigo fazer para guardar esses dados para usar posteriormente, né? Então isso aí é o que a gente chama de persistência de dados. Como é que eu vou fazer a persistência dos dados? Como é que eu vou fazer para gravar esses dados permanentemente? Porque se eu fechar aqui o navegador, o que é que vai acontecer? Aqueles dados desse array aqui vão ser todos apagados, porque a memória é volátil, né? Então, se eu fechar isso, o array vai ser eliminado da memória. Então, uma maneira que eu tenho para guardar esses dados é fazer uma persistência de dados, né? Eu salvo esses dados localmente no meu computador e quando eu quiser eu recupero novamente, tá? Então, isso que a gente vai ver agora como fazer, ok? O conceito por trás da persistência é o quê? É justamente fazer a minha aplicação, fazer com que a minha aplicação salve os dados em algum local, minha aplicação aqui vai pegar os dados que estão aqui na memória e vai salvar isso em algum local, né? Vou representar dessa maneira aqui. Vou salvar isso localmente no meu computador. Então a minha aplicação vai fazer justamente isso daqui. Os dados vão ser gravados aqui num arquivo, digamos, vou chamar assim, num arquivo. Vou gravar esses dados aqui num arquivo, minha máquina, e quando eu precisar, eu vou abrir esse arquivo e vou ler as informações que estão gravadas lá dentro. Então, basicamente, a persistência funciona assim, tá certo? Então, a aplicação grava e a aplicação lê os dados de um arquivo, e sempre que eu precisar, eles vão estar lá. E como é que a gente vai fazer isso aqui no JavaScript, tá?
Bom, no JavaScript, quando eu estou trabalhando no navegador, eu tenho um problema. Por quê? Porque no navegador o JavaScript não grava e nem lê arquivos, tá? Por quê? Por questão de segurança. Se ele permitisse, na hora que você acessasse uma página, essa página qualquer, essa página na internet poderia gravar arquivos na sua máquina e ler arquivos da sua máquina. Então você ia ficar exposto. Então o JavaScript no navegador, no browser, não consegue fazer leitura e gravação de arquivo. Ele consegue quando eu rodo ele usando o Node.js, né? Que é uma tecnologia que eu falei aqui anteriormente, que é uma tecnologia que usa o JavaScript e ele roda num servidor, numa máquina, né? Sem ser no navegador, tá? A persistência que a gente vai usar aqui, então, para poder salvar os dados, né? A gente não vai usar arquivo, porque a gente está trabalhando com o navegador, tá bom? No próximo semestre, em programação orientada a objetos, né? Pessoal aí da computação, vai aprender a trabalhar com arquivo. Que aí vocês vão usar lá uma outra linguagem, que no caso vai ser o Java. Nessa disciplina, a gente vai fazer a persistência usando um recurso do próprio navegador, né? Um recurso que o navegador tem para armazenamento local, tá bom? Do próprio navegador. Então a gente vai usar aqui, né, um armazenamento local, local storage do navegador, do teu browser. Todo browser tem na pasta onde ele é instalado, na tua máquina, ele tem lá alguns arquivos temporários, né? Então, só ele mantém, só ele grava, só ele apaga, tá? Então, a gente vai usar esse recurso do navegador para fazer a nossa persistência de dados, tá? E aí a gente vai usar esse local storage, que é um pacote aí do JavaScript para trabalhar com o navegador. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou primeiro demonstrar funcionamento do local storage para uma variável simples, tá certo? Depois eu vou mostrar isso para vetor. Então vou deixar aqui comentado esse código aqui embaixo e vou fazer o seguinte. Imaginem, eu tenho aqui duas variáveis dependentes, uma eu vou chamar de nome, e a outra eu vou chamar de pontos. Eu vou ler essas duas variáveis aqui, separadamente, tá? E vou armazená-las na memória separadamente, uma em cada variável, tá? Eu não vou usar objeto ainda. Como é que eu faria para gravar essas informações aqui? Usando o local storage. Eu vou colocar local storage.set item. Então, vou setar, vou gravar um item. E que item é esse? Todo item no armazenamento local, ele possui dois valores, né? Duas informações. Ele possui uma chave, que vai ser usada para localizar a informação, e vai ter um valor, que é a informação propriamente dita. Então, todo item dentro do armazenamento local, ele tem uma chave e um valor. Ambos são do tipo string, tá certo? São gravados como string. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou gravar o nome do jogador, vou colocar aqui a chave e vou chamar de nome jogador. Essa é a chave que vai ser usada para localizar essa informação dentro do local storage. E qual vai ser o valor dessa informação?
vai ser o conteúdo dessa variável aqui, ó, nome. Vou fazer a mesma coisa para os pontos. Criar aqui uma chave chamada pontos jogador. Qual o valor que eu vou armazenar aqui? Vai ser aquele valor ali, ó. Variável pontos. Pronto. Então, com isso daqui, eu consigo gravar as informações. Tá? Bom, vou rodar esse código. Vou pegar aqui o nome do jogador. João. Quantos pontos o João fez? 100. Pronto. Nesse momento, o que é que ele fez? Ele gravou essas duas informações no local storage. Essas informações estão lá gravadas, né? Lá na pasta lá do meu navegador, lá nos arquivos do meu navegador, e eu posso recuperar quando eu quiser. Eu posso, inclusive, fechar o meu navegador, desligar a minha máquina, aí amanhã eu posso recuperar esses dados aí novamente, tá? Eu não vou fechar aqui a minha máquina, porque senão vai cair o Meet, né? E nem vou fechar o navegador, porque vai cair o Meet aqui. Mas aí, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para recuperar esses dados aqui? Eu posso até abrir com outro navegador. Só para mostrar aí o funcionamento. Então, o que é que eu vou fazer agora para resgatar esses dados aí? Bom, uma vez que eu gravei, eu posso a qualquer momento recuperar isso daí. Tá? Eu vou criar outro código aqui. Vou chamar aqui de código 2. Esse código 2, ele é independente lá do código 1. Vou deixar ele independente só para vocês verem que não tem nada a ver com o outro, assim, não está influenciando. O que é que esse código 2 vai fazer? Eu quero ler os dados que eu gravei lá no código, naquele outro código, tá? Eu quero ler os dados. Então, como é que eu vou ler aqueles dados que estão no armazenamento local? Eu vou usar uma função chamada getItem. A get vai trazer o item que está gravado lá no armazenamento local, lá no local storage, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar para essa função a chave que eu usei para gravar a informação. Então ele vai localizar a chave chamada nome jogador. Quando ele localizar essa chave, ele vai trazer para mim o valor dessa chave. Qual é o valor que está gravado lá nessa informação? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa informação, ele vai me trazer e vou atribuir para essa variável aqui, ó, nome. Vou fazer a mesma coisa com pontos jogador. Eu vou usar getItem, ponto jogador. Ele vai lá no armazenamento local aqui, procura por ponto jogador. Na hora que ele encontrar aquele registro lá, ele vai trazer para mim o valor que está armazenado lá. E aí eu atribuo para essa variável pontos. Tá? E aí agora eu vou exibir essas informações aqui que ele trouxe para mim. Se eu executar esse código, ele não vai pedir para eu digitar nada
e vai trazer esses dados que ele vai ler do armazenamento local. Tá? Então, vou rodar aqui o código 2. Então, o que é que ele fez? Ele foi no armazenamento local, pegou os dados lá naquelas chaves e trouxe. Ó. Então, ele gravou realmente essas informações aí. Elas ficaram lá gravadas, né? Então, se eu pegar aqui o código, esse código original, ó, vou rodar de novo ele. Vou gravar novas informações. Vou botar aqui Maria 90. Ele vai gravar aqui Maria 90. Gravou lá. Agora eu vou rodar o código 2 para recuperar os dados que estão gravados lá. Ele agora trouxe Maria 90, né? Então, inclusive, se eu fechar, eu não vou fechar, óbvio, senão eu vou desconectar aqui, mas eu vou rodar aqui com outro navegador. Vou abrir aqui com o Edge. Obviamente que aqui é outro navegador, o Local Storage vai estar vazio. Eu tenho que gravar primeiro, né? O Local Storage do Edge está vazio, né? Vou fazer aqui assim. Vou executar. Vou gravar aqui. Ana 80. Ana 80. Então gravei lá Ana 80. Vou fechar o Edge. Fechei o navegador. Vou abrir agora o código 2. Ana 80. Tá? Então ele gravou lá. Fechei o navegador. Quando eu abri de novo, as informações ainda estavam lá gravadas. E aí eu recuperei. Ok? Então a persistência de dados é isso. É uma maneira, um recurso que você tem para fazer com que os seus dados fiquem persistentes, né? Eles não se apaguem, tá? Bom, então esse aqui é o princípio da persistência no JavaScript usando o navegador. Vamos usar local storage, duas funções aqui do local storage, setItem e getItem, tá? Então isso aqui é o princípio que a gente vai usar. Como é que a gente vai integrar isso daqui com o nosso vetor? É isso agora que a gente vai fazer. Não, Ciel, no caso, boa pergunta. No caso aí das imagens, ele não armazena no set item, tá? Ele não armazena no local storage, aliás. Ele armazena diretamente no disco da tua máquina, no sistema operacional, tá? Então, quando você vai fazer lá tá usando o jogo da cobrinha, o que é que acontece? Tem uma função lá chamada carrega imagens, que cria um objeto do tipo imagem aqui, ó, image,
E aí ele atribui para o campo source, ó, src, cabeça.src. Então isso aqui é o campo. Isso aqui é um objeto. E aí o campo source, ele vai colocar o nome desse arquivo. Esse é o nome do arquivo que ele vai ter que procurar na hora que ele for desenhar a cabeça da cobra. Do mesmo jeito aqui, ele vai criar um objeto chamado bola, e aí a fonte, esse src é de source, vai ser essa imagem aqui, que tem esse nome. E do mesmo jeito a maçã. E aí na função fazer desenho, ele vai usar essa função draw image, tá? E aí essa draw image vai fazer o quê? Vai pegar esse objeto já tem lá no campo source o nome do arquivo que está associado a ele. Aí a draw image vai fazer o quê? Ela vai lá na pasta, ela vai lá na pasta onde está lá o arquivo e vai abrir o arquivo correspondente e colocar na tela. Então aí ele vai direto, né, na pasta onde está localizado lá o meu código, tá? Ele não é no local storage do navegador. É realmente dentro da pasta da minha máquina, ok? Mas, como você disse, o princípio, né, a lógica é a mesma. Ele vai lá na máquina e traz a informação. A lógica é a mesma, é o mesmo princípio que é usado. Isso. Então você pode trocar essas imagens aí de acordo com o limite de pixel. Exatamente. Então se você quiser customizar teu jogo aí, botar outra cabeça, outra maçã, outro ponto, e você vai ter que criar um objeto, né? Coloca a imagem do objeto, aí você vai ter que só trocar essa imagem aí. E aí você vai trocar de acordo com o limite de pixels, né? Então essas imagens aqui, ó, a dimensão dela é 10 por 10. Todas elas. Largura de 10. Então aqui no código, vocês vão ver que tem uma constante chamada tamanho ponto. 10, ó. Essa é a largura, é o tamanho do ponto lá da cobrinha. Cobrinha são vários pontos, né? A largura é 10. Então, se por acaso você quiser botar uma imagem maior, sei lá, com largura 20, aí você altera aqui para 20. Por quê? Porque aí na hora que ele for desenhar aqui, criar a cobra, ele está sempre multiplicando por aquele tamanho do ponto, para ele botar de 10 em 10 as coordenadas, né, dos pixels. Aí ele fica de 10 em 10. Se eu botar 20, ele bota de 20 em 20. E do mesmo jeito as maçãs aqui, na hora de gerar as coordenadas da maçã. Então ele está ajustado de uma maneira que basta você alterar aqui esse valor da constante. E aí todo o código se adapta a isso. Beleza, Ciel? Joia. Ok. Sávio, aí isso aí vai fazer parte da pesquisa do trabalho, né? Então realmente eu não vou dizer qual é. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: existe uma função para fazer isso, né? Você cria um objeto de áudio, aí tem as funções lá, play, stop. Agora, no Chrome, no navegador Chrome, você precisa interagir com a página para poder começar a tocar. Então, isso é uma restrição do Chrome. Se eu abrir o jogo e não interagir com a página, clicar nela assim, o áudio não começa a tocar. Então, o que é que você pode fazer? Você pode criar um botão, né? Na hora que você abrir a tua página, o teu jogo, você não começa o jogo de cara. Você cria um botãozinho lá, bota as instruções na página e bota lá, iniciar jogo. Aí o cara clica no botão.
Aí força você a interagir com a página. Agora, se você não quiser isso, você pode testar o teu jogo no Firefox, no Opera, né? Nesses outros navegadores, você não precisa não. Aí abriu a página, ele já toca o áudio, tá? Então isso daí é um negócio específico do Chrome. Beleza. Ok? Então pronto. Então eu, por via das dúvidas, eu testo sempre o jogo no Firefox, tá? Que aí eu sei que lá não tem esse problema da interação. Aí fica tranquilo. Bom, então é isso. Então, a persistência de dados vai ser com o local storage, tá? E como é então que eu vou fazer para gravar o meu ranking, né? Já que eu tenho que gravar no local storage vários jogadores. Bom, vamos então pensar aqui o seguinte. Vamos pensar. Vamos ver como é que eu pego esse código. Como é que eu faço para gravar as informações do jogador, né? Bom, uma maneira de fazer isso é colocando um local storage, né? Posso colocar aqui assim, posso criar uma chave dessa maneira. Nome jogador concatenado com o número desse jogador aqui dentro do vetor. Então posso concatenar com o i, né? Então vai ser nome jogador 0, pontos jogador 0. Nome jogador 1, pontos jogador 1. Nome jogador 2, pontos jogador 2. Então isso aqui poderia ficar dessa maneira. E aí o que é que eu vou gravar nessa chave? Nome jogador 1, 0, né? Eu vou gravar o atributo nome. Então, jogadores da posição i, ponto nome. Então ele vai lá na posição i, por exemplo, 0. Vai na posição 0, jogadores 0 é esse cara aqui, ó. Então eu vou lá no ponto nome. Aí eu pego esse valor. Vou no ponto pontos. Aí eu vou pegar esse valor aqui. Então eu vou gravar. Eu posso gravar assim, ok? Então eu vou ter, por exemplo, eu tenho 5 jogadores. Cada jogador vai ter 2 chaves. Então eu vou ter 10 chaves aí gravadas, tá? 10 chaves. Nome jogador 0, ponto jogador 0. Nome jogador 1, ponto jogador 1. Então seria uma opção, tá certo? Uma maneira de fazer isso daqui. Vamos ver isso aqui funcionar. Vamos ver isso daqui funcionar. Vou gravar esse código e esse daqui a gente vai ler. Vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui. A cada posição do vetor, eu vou fazer um getItem pegando nome jogador. Primeiro eu vou pegar o nome jogador 0 e pontos jogador 0. Essa é a primeira chave.
Aí depois eu vou pegar nome jogador 1, ponto jogador 1. Depois nome jogador 2, ponto jogador 2, conforme o i. Então, vou colocar aqui o i, ó, concatenando, para ele ir sempre buscando lá aquela chave. E aí vou exibir lá no console. Então vamos lá, vou rodar esse código, vamos gravar os jogadores e depois vamos rodar esse outro para ele ler os jogadores. Então eu vou gravar aqui. José, Maria, João, Ana, Pedro. Aí ele gravou o meu array. Tá? Tá gravado lá na memória. Posso desligar a máquina. Se eu ligar a máquina de novo e rodar esse código 2, ele vai ler o local storage e vai recuperar lá todos os nomes e pontos de cada um dos jogadores. Então, beleza. Tá? Essa é uma maneira de fazer. Ok? Até aqui, tudo bem? Tá claro? Antes de eu passar para a próxima maneira, joia. Bom, aí agora eu tenho uma outra maneira de fazer isso. Existe uma alternativa, tá? Nessa maneira aqui. É uma maneira mais simples de se fazer. O que é que eu vou fazer agora? Em vez de colocar os dados do jogador em chaves separadas, eu poderia agrupar os dados do jogador, já que eles estão agrupados dentro do vetor, eu poderia agrupar e colocar ele dentro de uma chave só. Então, eu poderia fazer o seguinte: em vez de separar aqui duas chaves, eu posso colocar uma chave só, vou chamar apenas de jogador. Jogador 0, jogador 1, jogador 2, jogador 3. E aí eu vou gravar aqui, dentro dessa chave, uma string contendo as informações daquele jogador. Só que o jogador tem duas informações. Então eu tenho que pegar esse conteúdo aqui e vou gerar uma string que tenha essa informação, porque o local storage, como eu falei, ele precisa receber aqui uma string, tá? Se eu passar desse jeito aqui, se eu passar essa informação desse jeito aqui, ele não vai dar certo, porque jogadores I tem lá dentro dele um objeto. Ele não tem uma string. Aí dentro do objeto tem uma string e tem um inteiro. Então, o local storage, ele precisa que isso daqui, ó, seja uma string. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma string com esse conteúdo aí. Ok? Se eu deixar assim, vamos só ver o que é que vai acontecer.
Vou criar aqui jogador. Variável jogador. Jogador 0, jogador 1, jogador tá, beleza. Pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer quando eu rodar esse código assim. Eu vou gravar o objeto. Vou mandar o objeto para o local storage. Nome: José Maria João Ana Pedro. O meu vetor na memória está assim, meu array. Vamos ver o que é que ele vai trazer. Ele não trouxe as informações. Ele apenas disse que 5 objetos. Objeto, 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 objeto. Ou seja, ele não conseguiu identificar a informação que estava gravada dentro daquela chave. Então, eu preciso pegar as informações que estão lá no meu objeto e gerar uma string para eu poder gravar aquela string. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar aqui de texto, né? Vai ser, eu vou usar de, texto. str, de string, pronto. O que essa str vai fazer? Eu vou colocar nela o conteúdo daquele objeto no formato de string. E aí agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma função chamada json.stringify. Eu vou passar para essa função o objeto que eu quero transformar numa string. Eu quero pegar aquelas informações e gerar uma string. Essa função vai trazer para mim, devolve uma string, e eu vou armazenar aqui nessa variável. E aí o conteúdo dessa variável eu vou usar para colocar no local storage. Ok? Vou já explicar o que é essa função. Só apenas entendam que ela vai fazer isso. Ela vai extrair o conteúdo do objeto e vai gerar uma string. Tá? Como é que vai ser o formato dessa string? Eu vou botar aqui para a gente ver. Ó. Vou botar no console.log. Tá? Aliás, eu vou botar um document write, só para ficar maior aqui para a gente ver melhor. Eu vou escrever aqui na tela essa string aí que eu gravei. Tá? Vamos rodar aqui, só para a gente ver o que é que vai acontecer. José Maria João Ana Pedro. Então ele gravou aqui o array, eu estou exibindo aqui o array, né? Só para a gente ver. Pronto. O último que ele gravou lá dentro, a última string que ele gravou foi essa aqui, ó. Foram os dados do Pedro. Essa função aqui, stringify, vai gerar uma string nesse formato, ó. O objeto começa e termina com chave. Eu tenho aqui os campos, ó, separados por vírgula. O primeiro campo se chama nome.
E a informação que tem nesse campo é Pedro. O segundo campo se chama pontos e a informação que eu tenho nesse campo é 60. Então ele pegou aquele objeto e gerou uma string nesse formato, tá? Esse formato aqui de string é um formato padrão, é um formato universal, ok? Chamado de JavaScript Object Notation, ok? Notação de objetos do JavaScript, né? É a maneira de se escrever um objeto, de se representar o objeto no JavaScript, tá? E as iniciais, JSON. Então, aquele JSON ali vem exatamente de JavaScript Object Notation, ok? Então, esse formato é um formato universal. Se você estiver trabalhando aí, arranjar um estágio, e aí de repente você vai ter que fazer um programa aí, uma aplicação, que tem que gerar dados para enviar para uma outra aplicação ler. E aí o cara pode dizer, não, manda para mim os dados no formato JSON. Então você já sabe que os dados que você vai ter que gerar para essa outra aplicação tem que estar obedecendo esse formato aqui, padrão. E aí essa função aqui, JSON, stringify, vai pegar aquela informação que você passa para ela e ela formata nesse padrão. Ok? Então pronto. Então agora eu gravei lá no set item aquela informação daquele determinado jogador dentro, né, dessa string aqui. Aí como é que eu vou recuperar isso daí? Vamos lá para o outro código. Bom, o getItem vai pegar a informação que está nessa chave, jogador, só que essa informação ela está vindo no formato string. Essa informação está vinda no formato string. Não é ainda um objeto. Não é ainda um objeto que tem lá dois campos. É uma string nesse formato aqui. É isso que está gravado lá no local storage. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler essa string e tenho que criar um objeto agora a partir dessa informação aqui. Então eu tenho que criar um objeto que tenha esses dois campos, nome e pontos. No campo nome vai estar essa informação Pedro e no campo pontos a informação 60. Eu tenho que pegar essa string e tenho que gerar um objeto assim. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? O getItem, ele vai trazer para mim uma string. E eu tenho que converter essa string para um objeto. Eu tenho que transformar essa string num objeto. E esse objeto, aí sim eu vou jogar aqui nessa variável chamada jogador. Para fazer isso, converter de uma string no formato JSON para um objeto, eu vou usar essa outra função chamada JSON parse. Então essa função aí parse vai pegar essa string aqui, que está no formato JSON, né? Tá nesse formato JSON aqui. E aí ele vai gerar um objeto a partir daquela string. E esse objeto eu vou atribuir para essa variável aqui, jogador. Pronto. Então aí eu vou exibir o jogador. Agora, quando a gente rodar esse código, ele vai conseguir recuperar todos os objetos do jeito original que eles estavam, né? Ele pegou a string que estava gravada e converteu, né, para o formato de objeto. Aí agora ele recuperou as informações do jeito que elas estavam, tá? Ok?
Então, agora, simplifiquei aí essa parte do objeto, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Tem como a gente simplificar mais, e eu vou simplificar, tá? Quero só saber se até aqui está tudo ok. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Isso, nesse início é um pouco confuso, mas revejam a aula, né, quantas vezes for necessário, até e principalmente codifiquem, tá? Façam esse teste que eu estou fazendo, exatamente esse teste. Que aí quando vocês fizerem isso e botarem para rodar, aí vocês vão entender o processo, ok? Mas realmente no início é um pouco confuso. Bom, agora para fechar, né? Que agora eu estou mostrando para vocês um passo a passo. Mostrei do jeito mais complicado, né? Mais extenso. Aí simplifiquei. Agora eu vou simplificar mais ainda. Bom, eu estou colocando aqui, eu tenho 5 jogadores e eu estou criando 5 chaves, um para cada jogador. E dentro de cada chave eu estou botando uma string com aquelas informações do jogador. Eu posso simplificar isso mais ainda. Como? Em vez de fazer isso para cada um dos jogadores, eu posso pegar esse meu vetor inteiro aqui, todo o conteúdo desse vetor, e posso colocar ele inteiro dentro de uma chave só do local storage. Por que eu consigo fazer isso? Porque o local storage armazena uma string. Então basta eu gerar uma string grande, bem grande, com todos esses dados aqui de todos esses objetos. E aí eu passo essa string inteira para o meu local storage. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui nesse loop a gente já sabe que eu estou gerando o meu vetor. Perfeito. Estou gerando o vetor. Aí o que é que eu quero fazer agora? Agora eu quero gravar esse vetor inteiro dentro do local storage, numa chave só. Então, eu vou chamar aqui de jogadores, a chave que eu vou gerar. O que é que eu vou fazer? Em vez de passar um jogador de cada vez para essa função stringify, eu vou passar o meu vetor inteiro, jogadores. O que essa função stringify vai fazer? Vai pegar esse vetor aqui e vai percorrer cada elemento dele e vai gerar uma string com aquele conteúdo. E no final ele vai ter uma string bem grande com todo esse conteúdo aqui dentro. Então o stringify, recebendo jogadores como parâmetro, vai gerar uma string grande, um stringão, e aí eu atribuo para essa variável aqui, ó. Pronto. Essa variável string vai ter o quê? Um stringão com todo o conteúdo do meu vetor. Aí eu vou setar essa chave jogadores lá no local storage, tendo como conteúdo essa string aqui. Pronto. Gravei de uma vez só todo o conteúdo do meu vetor. Vou só botar aqui um document write para a gente ver o que é que tem nessa string. A gente ver o formato, como é que vai ser esse stringão aí. Vamos rodar. José, 100. Maria, 90. João, 80. Ana, 70. Pedro, 60. Ele vai gravar. Aqui o console log, ó. Meu vetor está desse jeito aqui na memória.
Essa daqui é a string que ele gerou, ó, com todo o conteúdo do meu vetor. Observem aqui que agora o que é que eu tenho nessa string? Eu tenho, deixa eu copiar ela aqui, só para a gente ver aqui no bloco de notas. Eu começo e termino com colchete. Isso sinaliza que eu tenho um vetor, um array. E aí eu tenho, dentro desse meu vetor, várias posições de memória, separados por vírgula, tá? E o que é que tem dentro de cada posição de memória? Tem um objeto. Começa e terminando com colchete. Então, o objeto no JavaScript começa e termina com a chave, desculpa. O colchete indica que é um vetor. Dentro de cada posição do vetor, eu vou ter um objeto. Os objetos separados por vírgula, ó. E dentro de cada objeto eu tenho o quê? Eu tenho o campo, nome e o campo pontos. O campo nome aqui é o conteúdo dele e o campo pontos aqui é o conteúdo dele. Então esse stringão aí, ele tem todo o conteúdo do meu vetor. E aí ele está salvo, né? Meu vetor ficou salvo aqui, ele gerou um string só com todo esse conteúdo. Essa string aqui é que está armazenada lá no local storage. Tá certo? Essa string é que está armazenada no local storage. Bom, e para eu recuperar, para eu gerar o meu vetor novamente? Bom, eu vou ter que fazer um getItem, só que eu não preciso mais fazer um getItem individualmente de cada posição do vetor. Por quê? Porque o vetor já está todo gravado no setItem. Então a gente vai fazer o seguinte: eu já não preciso mais ter um for para fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler lá do local storage a chave chamada jogadores, que é a chave que eu gravei lá, a minha string contendo o conteúdo do meu vetor. Então vou ler jogadores e vou jogar essa informação nessa variável chamada str. Então recuperei a string que tem os jogadores. O que é que eu vou fazer com essa string? Eu quero transformá-la no conteúdo original que ela representa. Como assim? Já que ela tem o conteúdo de um vetor, eu quero restaurar esse vetor. Então, a função parse vai fazer o quê? Pega essa string e vai gerar um vetor, né? O vetor de jogadores. Pronto. Aí agora eu tenho aqui um vetor de objetos. Esses jogadores é um vetor de objetos. Tá? Se eu mandar exibir posição a posição desse vetor, a gente vai ver os objetos que estão lá dentro. Vamos rodar aqui. Pronto. Aí ele trouxe, na posição 0, ele tem esse objeto. Na posição 1 tem esse objeto. Na posição 2 tem esse outro.
Então ele tem aqui, né, todo o acesso a todo o conteúdo do vetor. Tá? Eu posso, inclusive, se eu quiser exibir individualmente, né, ponto nome, ponto, pontos. Se quiser exibir individualmente, eu posso fazer assim. Nome e pontos do jogador 0, nome e pontos do jogador 1, nome e pontos do jogador 2, nome e pontos do jogador 3, nome e pontos do jogador 4. Ok? E aí está aqui o meu vetor recuperado. Então, resumindo, no jogo, como é que vocês vão fazer a persistência de dados? Vocês vão usar isso daqui, tá? Esse último recurso aqui. Está bem mais simplificado. Então, eu posso, inclusive, fazer da seguinte maneira. Para simplificar aqui, eu não precisaria ter nem essa string aqui. Esse JSON Stringify, como ele retorna uma string, eu já poderia usar ele direto aqui, ó, parâmetro. Ele já retorna para mim a string e essa string já é passada para o setItem. E aí eu não precisaria ter essa variável aqui da string. Do mesmo jeito, aqui, o getItem me traz uma string. E aí eu poderia, em vez de jogar essa string numa variável, eu já poderia jogar essa string direto aqui para a função parse. E aí eu já recupero o meu vetor. E eu já recuperaria o meu vetor. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Então isso aqui foi a persistência, tá? Ciel, isso já é um pé no PO. É o primeiro passo aí do PO. PO é programação orientada a objeto. O que a gente viu foi já um conceito, né, inicial do objeto. O que é o objeto? O objeto ele é um agrupamento de informações sobre uma determinada entidade, tá? Ou evento. Então você tem várias informações sobre uma pessoa, aí você agrupa tudo isso dentro de uma única estrutura. Essa estrutura é o objeto, tá? E aí na disciplina de PO a gente vai aprofundar, vai ver um desmembramento aí, né? Tem 4 pilares aí do PO. O objeto é apenas o primeiro. Ok. Pessoal, dúvidas, perguntas? Isso, é muito interessante, salva tempo, economiza demais em código, né? Então, quanto mais complexo, quanto maior o projeto de software, mais complexo, mais o PO ajuda, né? Nesse início que vocês estão começando agora, vocês ainda não vão ter uma visão do quanto que isso vai ajudar vocês. Mas quando vocês começarem a trabalhar mesmo profissionalmente em projetos aí grandes, não só projetos grandes, mas com equipes de grandes, né, equipe com 10, 20 pessoas, vocês vão ver que realmente o PO ajuda, facilita demais, tá? E fica chique, né? Fica super, super bem escrito, fica bonito mesmo. Um código escrito em PO, bem escrito, é muito bonito. Exatamente, sem gambiarra. Um código mesmo, né, bem raiz assim. PO raiz, ele é muito bonito, elegante. Bom, pessoal, então é isso. Então, vou finalizar por aqui. Próxima semana, né, a gente não tem mais conteúdo. Aí, o que é que vai ser na próxima semana? Vou estar aqui para tirar dúvidas e para ver o trabalho de vocês. Quem conseguir terminar o trabalho, me avisa, né? Que aí apresenta no horário da aula. Então, vocês vão ter aí 3 dias
para apresentar o trabalho, tá certo? Vocês sobem o trabalho, o código-fonte aí lá para o AVA, aí a gente agenda o horário aí durante a aula, né, para você apresentar para mim o trabalho. E aí vocês vão ter a terça, dia 7, a quinta, dia 9, e a outra terça, dia 14, para me mostrar o trabalho de vocês. Aí é mostrar o trabalho e ficar de férias. Ok? Então, não pode ser nessa terça, pode ser na outra quinta ou na outra terça, dia 14, né? 7, 9, 14. 3 dias aí que é só escolher o dia, né? De acordo com o que com a data que você conseguir terminar aí o trabalho. Sim, pessoal, coloquei, Gutierre, botei sim. Anota quem fez segunda chamada e quem fez as listas de exercício, né? Refez aí as listas. No AVA, o PDF já está atualizado, os dois PDFs lá, da V1 e da V2. No Unifor Online, eu já joguei a nota, mas demora um pouco para atualizar, porque a coordenação precisa autorizar e o diretor do centro também autoriza. Tem que ter duas autorizações aí para poder validar, tá? Aí vocês dão uma olhada aí, qualquer dúvida, só falar comigo. Ok? Bom, então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira. Tchau, tchau.